Estamos falando sobre tomar posse da herança, desfrutar da herança. Quantos creem que aquilo que a Bíblia diz é exatamente a verdade, é literal? Quantos creem nisso? Você sabe, na minha época, onde eu era jovem, na minha infância, eu acreditava na Bíblia, mas achava que a Bíblia tinha uma linguagem romanceada. Não, isso aqui é uma linguagem poética. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Isso é uma linguagem poética que a Bíblia utilizou, né? Dizendo que nós somos muito bem, nós somos, vivemos no bem-estar. Sabe, irmãos, isso é um caminho que não é saudável para nós, porque você começa a relativizar tudo que está na Bíblia, você começa a colocar filtros e a Bíblia passa a ser apenas um livro de conto de fadas. Sabe, eu quero dizer para você que tudo que está na Bíblia é a verdade, ainda que não manifesta, ainda que não visível aos nossos olhos. Portanto, quando você ouve que nós somos mais do que vencedores, você precisa ter a certeza que essa é uma posição que o Senhor nos deu. Amém? Pois então eu queria ler com você dois versos que estão em Romanos 4, os seus versos 13 e 14, que dizem o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria o herdeiro do mundo. Sabe, Abraão recebeu uma promessa, irmãos, que ele seria herdeiro do mundo. Sabe, mundo aqui não é esse mundo, que às vezes nós usamos a palavra mundo para falar sobre esse sistema de governo de Satanás. Não, mundo, essa palavra aqui no original é cosmos, ou seja, herdeiro de todas as coisas que foram criadas. Abraão recebeu uma promessa grandiosíssima, que ele iria herdar o cosmos. Abraão seria herdeiro de todas as coisas. Agora, continua aqui. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo. Mas não apenas Abraão, mas quem também? A sua descendência. Os descendentes de Abraão também seriam herdeiros do mundo. Agora, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Veja, Abraão recebeu uma promessa de Abraão e os seus descendentes. Agora, eu sou descendente, você é descendente de Abraão, irmãos? Com base em que você fala que você é descendente de Abraão? Eu vou te contar aqui, Gálatas 3:29, olha o que diz na Bíblia. E se vocês são de Cristo, quem que é de Cristo aqui? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. Por quê? Mas eu fiz lá a árvore genealógica, você sabe, hoje em dia você compra um kit, eu já vi para vender aqui na internet, eu não sei como que funciona, mas eu imagino que no kit deve ter alguma coisa que espeta aqui, tira uma parte do seu sangue, você põe no correio, já tem a caixinha pré-paga com o stamp, você coloca, e eles vão lá e fazem a análise do seu DNA, sabia disso? Com a saliva, eu não sei, eu imagino que seja uma gotinha de sangue, mas às vezes pode ser a saliva, né? E eles mandam para você pelo correio o estudo do seu DNA, acho que custa $120 isso aí. Mas e aí, eu fiz esse teste e eu não sou descendente de Abraão. Deu lá que eu era morava na América Central, eu sei que Abraão era lá do Oriente Médio, eu preciso explicar isso para você. Sabe, Deus ele fez uma aliança com Abraão. Deus chegou até Abraão e fez uma aliança para que, através da descendência de Abraão, pudesse vir Jesus Cristo. Então, Abraão passou a ser o pai de uma grande nação que é espiritual. Então, todos aqueles que foram gerados novamente pelo Espírito, e veja, todos nós nascemos na carne, através de pai e mãe.
Você provavelmente se lembra disso porque é a data do seu aniversário. Mas a Bíblia fala que você também agora nasceu do Espírito. Essa é a conversa de Jesus e Nicodemos, né? Nicodemos chega para Jesus e pergunta assim: pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Jesus fala: não, Nicodemos, eu estou falando daqueles que nasceram do Espírito, porque o seu espírito estava morto. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Seu espírito estava morto, mas o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e reviveu o seu espírito. Esse é o novo nascimento. Então esses que nascem do Espírito são descendentes de Abraão, porque foi através da aliança que Deus fez com Abraão, que permitiu, que deu legalidade para que fosse enviado Jesus, e todos nós nascêssemos do Espírito. Por isso então, espiritualmente nós somos descendentes de Abraão. Então a lógica é a seguinte aqui em Gálatas 3, 29. Se você é de Cristo, se você aceitou a Jesus, então você se tornou descendente de Abraão. Então, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, é o que a Bíblia diz. E tem mais coisa, e fala, então se você é descendente de Abraão, você também é herdeiro da promessa. Agora, que promessa é essa? Vamos lá em Romanos 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, o herdeiro do cosmos, o herdeiro de todas as coisas. Sabe, irmãos, quando eu falo de desfrutar da herança, você precisa entender que você é herdeiro. Se você aceitou a Cristo, você é descendente de Abraão. Se você é descendente de Abraão, você também é herdeiro daquilo que Deus entregou na mão de Abraão. Sabe, Abraão, irmãos, se você não conhece a história dele, eu preciso dizer uma coisa: Abraão era riquíssimo. Abraão era um homem que, assim, tinha tudo que alguém podia imaginar na sua época. Sabe, porque Deus fez uma aliança com ele. Deus o chamou para que ele fosse herdeiro do mundo inteiro. Sabe, essa é a mesma promessa sobre as nossas vidas. Sabe, fala amém, irmão, pelo amor. Eu estou te dizendo uma verdade bíblica. Sabe, mas se você não acredita, se você acha grande demais, se você acha poético, tudo bem, eu respeito a sua fé. Eu respeito a sua fé. Mas eu quero viver como um herdeiro do mundo. Sabe, eu quero tomar posse dessa herança. Há uma herança que foi entregue para nós, a herança de todas as coisas. Ah, pastor, mas essa herança, ela é quando nós morrermos, né? A Bíblia fala que quando nós morrermos, nós vamos receber as coisas. Não, mas a palavra de Deus, em Romanos 5,17, fala que se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Sabe, nós fomos chamados para reinar. Nós somos chamados para desfrutar de toda a herança que o nosso pai Abraão deu. Você sabe, irmãos, por que era mais fácil no Velho Testamento para as pessoas adorarem a Deus e buscarem a Deus? Porque eles olhavam para Abraão e falavam: não, esse cara aqui tem o telefone que fala direto com o pai. Já viu pessoa que fala assim? Esse aqui tem mais intimidade. Porque olha, o cara é muito abençoado, o cara é riquíssimo, o cara tem autoridade. Sabe, era muito mais fácil, porque o pessoal chegava para Abraão e falava assim: Abraão, mas como é que é? Olha o jeito que você vive. Ele falou: não, eu tenho uma aliança com Deus. Sabe, eu sirvo ao Deus Altíssimo. Sabe, e hoje em dia, por que é difícil? Porque nós lemos essas coisas aqui na Bíblia e nós não enxergamos a manifestação disso. Sejamos francos, irmãos. Nós não vivemos como herdeiros desse mundo. Nós estamos mais parecidos com uma vida miserável. Me perdoe a palavra. Eu sei que ninguém aqui passa fome, mas em vista do que era a riqueza que era para a gente desfrutar, do governo que era para nós exercermos sobre essa terra, nós estamos muito longe disso. Nós estamos muito longe. Sabe, é difícil você pregar para uma pessoa, porque como é que é, irmão? Não sei, talvez, sei quando. Sabe, é do interesse de Deus.
você manifeste, que você seja herdeiro. Sabe, a Bíblia fala que nós somos uma carta aberta para ser lida pelo mundo. Sua vida, se fosse ser lida por alguém, seria o quê? Mais uma tragédia ou mais uma história de alegria, de vitórias? Sabe, nós precisamos nos tornar herdeiros. Mas a pergunta, então, sei que você deve estar querendo fazer para mim, é por que nós não vivemos como herdeiros? Já que é tão fácil, pastor, me explica. Não falei que era fácil, mas eu vou te explicar. Está aqui na própria Bíblia. Vamos ler novamente Romanos 4, 13 e 14. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Bem, primeira coisa, a Bíblia começa dando uma dica aqui. Não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa de que seria herdeiro do mundo. O que é a lei, irmãos? Por que a gente fala tanto lei? Bem, a lei é uma menção direta àquelas instruções que Moisés recebeu, estavam resumidas nas 10 tábuas, ou nas 2 tábuas, os 10 mandamentos. Mas você sabe, os 10 mandamentos representavam apenas os tópicos, os assuntos de que a lei. A lei, na verdade, eram 613 mandamentos, 613 ordenanças. E para tudo quanto é assunto que você imaginar, tinha lei. Se o filho desonrasse o pai, se o marido largasse da esposa, se fulano machucasse o outro, se alguém acidentalmente matasse alguém, tinha lei para tudo, irmãos. Então, mas a Bíblia começa a falar o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão recebeu a promessa. Porque sabe, não está falando que foi por causa da lei, mas há uma tendência nossa, e eu já comecei a falar sobre isso aqui, de achar que aquilo que nós recebemos de Deus é mediante o cumprimento da lei. Há um merecimento entranhado em nós. Há uma necessidade nossa de querer merecer para receber algo de Deus. Sabe, quando nós falamos de lei, nós estamos falando disso, estamos falando do merecimento, estamos falando do mérito humano, estamos falando de você cumprir algumas regras para Papai do Céu poder te abençoar. Se o menino se comportar, Papai do Céu abençoa. Né? Sabe, nós carregamos isso com nós. E a nossa relação com Deus passa a ser uma troca. Você oferece a sua obediência, e aí parece que Deus se deleita. Olha como meu filho é obediente. E aí Ele te dá um doce. Sabe, não é assim que funciona a nossa relação com Deus. Deixa eu começar desconstruindo isso na sua mente. Primeiro, porque a nossa obediência, de longe, não agrada a Deus. Isaías fala que a justiça humana, ela é um trapo de imundície para Deus. Sabe, eu me lembro aqui que eu estava numa reunião de célula, eu ainda era líder de célula, e foi uma senhora visitar a gente, uma senhora religiosa, e eu estava falando de receber a Cristo, sobre a graça de Deus, sobre a bênção. Eu falei, olha, qualquer um que confessar Jesus e aceitar Ele, vai ser salvo. Ah, entendi. Mas aquele bandido que matou um, não, né? Eu falei, sim. Porque na mente das pessoas, aliás, isso é o que está por trás de todo o sistema religioso, irmãos. Você cumprir uma série de regras de um Deus assim, que não gosta muito de gente, né? Porque Ele põe umas regras tão difíceis, que parece assim, que Deus criou a humanidade, mas que Ele quer continuar vivendo sozinho, né? Vê como é contraditório isso, irmãos. Deus criou a humanidade, mas Ele botou assim, padrões altíssimos, só para salvar 1%, porque Ele não gosta de muita gente. Ele criou muita gente, mas só para depois descartar todo mundo lá no inferno. Ele só quer um pouquinho de gente com Ele. Então, você tem que passar por umas provas muito difíceis, e só as melhores cabeças vão ficar do lado de Deus. Sabe, isso é a ideia de religião. Todo sistema religioso é isso. Você cumprir um monte de regras e ser bonzinho para você ser merecedor de alguma coisa. Agora deixa eu te explicar. Se você
foi merecedor. Já não envolve mais graça. Você mesmo conquistou a sua salvação. Ora, se é você quem cumpre a lei, foi você quem conquistou a sua salvação. Você pode chegar lá no céu e falar: olha, Deus, eu estou aqui porque eu ia na igreja todo domingo. Eu estou aqui porque eu dava o meu dízimo. Eu estou aqui porque eu não mentia, eu não roubava. O que mais? Que tem o crente acha que são só 5 mandamentos, né? Não fumar, não matar, não roubar, não adulterar e só, não fornicar. Se você acha que é só isso, então eu estou aqui por causa disso, Deus. Então não houve graça da parte de Deus. Sabe, mas isso é um engano, porque a Bíblia fala que homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Aquele que fala que não tem pecado faz de Deus o que, irmãos? A Bíblia diz: faz de Deus mentiroso. Sabe, então deixa eu falar, a nossa relação com Deus não pode ser baseada na lei, não pode ser baseada no nosso mérito, no cumprimento dos mandamentos. Então é isso aqui. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de Deus. Não é dessa forma que nós recebemos coisa alguma do Senhor. Sabe, se você está buscando ainda alguma coisa de Deus baseado no que você faz, deixa eu te dizer, não é dessa forma que você vai receber alguma coisa de Deus. Aliás, o jovem rico, quando chega para Jesus, o que ele fala? Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Já acabou de chamar Deus de mentiroso, né? Eu cumpro todos os mandamentos. O que mais que eu preciso fazer, bom mestre? Esse cara recebeu alguma coisa de Jesus? Não recebeu nada. Agora olha Zaqueu. Zaqueu é um cara, isso está logo em seguida, né? Tem uma relação nessas duas histórias. Zaqueu era um cara queimado no meio da galera. Ele era cobrador de imposto. Ninguém gostava dele. Você imagina você ter um amigo que é fiscal da Receita e ele que audita as suas contas. Você deixou de ser amigo na hora. Então esse era Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. E Jesus vai para a casa dele. Olha que ironia, né? E Jesus não fala de dinheiro, Jesus não fala de dízimo, Jesus não fala de nada. Mas no final do jantar, Zaqueu fala assim: olha, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Sabe, não é a lei que transforma as pessoas, não é isso, é o relacionamento com Deus. Sabe, não é, nós somos herdeiros de uma herança. E eu quero dizer, se você tem a pretensão de desfrutar dessa herança, a partir de hoje, não vá baseado no seu mérito, não vá baseado no que você faz. Não é pela lei, não é pelo cumprimento da lei, não é pelo cumprimento de regra, não é pelo mérito nosso. Não é pelo mérito nosso que nós recebemos algo de Deus. Então não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Sabe, lá em Gênesis 13, a Bíblia fala o seguinte, que Deus chamou Abraão. Vem cá, Abraão, sai aqui do meio da sua tenda. Era de noite isso. Dá uma olhada nesse céu estrelado aqui. Não tinha esse tanto de luz como hoje, né? O céu devia ser muito lindo. Está vendo essas estrelas aqui, Abraão? Vê se você consegue contar elas. Abraão falou: já tentei isso quando era criança, não deu certo não, Deus. Fala logo onde você quer chegar. Isso é a versão Elias, essa Bíblia, né? Deus falou: vê se você consegue contar. Não consigo. Assim será a sua descendência. Sabe a areia do mar? Você consegue contar? Não. Assim vai ser a sua descendência. A Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Você sabe o que é ser imputado por justiça? Ser justo na Bíblia é alguém que atende os padrões de Deus. Isso é justo. Então, a Bíblia fala que Abraão, ele foi justificado.
ou seja, ele recebeu a justiça da parte de Deus. Porque homem nenhum, a rigor, consegue cumprir o padrão da justiça de Deus. Então, só há uma forma de nós nos tornarmos justos. A Bíblia fala que nós recebemos, como eu li aqui em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Então, a única forma de você se tornar justo aos olhos de Deus é você receber o dom da justiça. Então aí nós nos tornamos justos. Então o que diz o seguinte: Abraão, ele não se tornou justo por ter cumprido a lei. Abraão não se tornou justo porque ele ia de madrugada fazer sopão para os pobres. Abraão não se tornou justo porque ele não brigava com a sua esposa. Abraão não se tornou justo porque ele fazia caridade para os pobres e porque deu todos os seus bens. Abraão não fez nada disso. Abraão creu. E porque ele creu, Deus colocou a justiça nele. Uau! Então, o que esse texto diz é que nós, como descendentes de Abraão, só vamos desfrutar da herança se nós fizermos da mesma forma que Abraão fez. E não foi mediante a lei, não foi pelo cumprimento daquilo que não foi fazendo alguma coisa, mas simplesmente Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, olha só essa afirmação é muito séria. Se os que vivem pela lei são herdeiros, se, é uma condicionante aqui, se aqueles que acham que fazer as boas obras e obedecer, você acha que esses são herdeiros? Aqui fala, se esses que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Você sabe por que quem vive pela lei, a fé não tem valor? Eu vou dar um exemplo aqui, aliás, não é um exemplo meu, um exemplo que está lá em Romanos 4. A Bíblia conta a história de 2 trabalhadores, aliás, vou pregar isso aqui, é bem legal essa história. Conta a história de 2 pessoas. E fala que esse trabalhador aqui, ele chegou 7 da manhã e trabalhou o dia inteiro. Trabalhou dando o melhor de si, foi lá e fez tudo o que ele tinha que fazer corretamente com o seu patrão, até às 5 da tarde, vamos dizer que fosse o horário. E o outro trabalhador que havia sido contratado, por algum motivo ele ficou dormindo até mais tarde. Aí ele acordou, era 11 horas, falou, nossa, e agora? Acho que eu não vou nem lá trabalhar, vou nem aparecer para trabalhar, eu vou ficar curtindo aqui, vou... Enfim, não foi. Mas no final do dia, esse trabalhador aqui que não foi, ele falou, nossa, mas eu tinha que pagar a conta, eu preciso comer amanhã, o que eu faço? E aí fala que esse trabalhador foi lá, falar com o patrão. E aí chegaram os 2 trabalhadores diante do patrão. Esse trabalhador aqui, que trabalhou o dia inteiro, ele precisa ter fé para receber o salário do seu patrão? Matou a charada, irmãos? Aquele irmãozinho, vamos lá. Aquele irmãozinho que fez a campanha de 40 dias de jejum, de oração, não brigou com a esposa, não xingou no trânsito, deu o dízimo certinho, fez tudo para receber, não sei, um emprego novo. Fez tudo certinho. Precisa de fé para pedir para Deus? Não, porque ele fez tudo, ele trabalhou. Agora ele quer pagamento. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tem muito crente querendo pagamento. Agora, esse cara daqui que não foi trabalhar, e na cara de pau ele foi lá receber, ele precisa de fé para receber o salário dele? De muita fé, irmãos. Esses somos nós, amém? Aqueles que não trabalharam. Mas sabe que tem um detalhe que eu não contei para você.
Falei que precisavam de 2 caras para trabalhar nesse dia, né? Esse patrão tinha um filho. E o filho dele foi lá trabalhar no seu lugar. E porque o filho dele trabalhou, ele vai pagar você. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo? Jesus Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Jesus Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Jesus Cristo trabalhou e você vai receber o pagamento. A justiça que estava em Cristo, Deus coloca sobre você hoje. O trabalho dele, hoje Deus imputa a você. Está isso aqui na Bíblia, irmãos. A Bíblia fala que em Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, você se tornou justo porque você trabalhou? Não, você se tornou justo porque você teve fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de Cristo. É por causa de Cristo, irmãos. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: se você é esse da lei, se você é esse que trabalha, que você acha que são as suas obras que te justificam diante de Deus, você está anulando a fé, porque quem trabalha não precisa ter fé. Só tem um problema que não contaram para esse infeliz aqui: não adianta o seu trabalho, Deus não aceita. Ah, pastor, mas eu cumpro a lei. O fariseu achava que cumpria a lei. Falou: olha, Jesus, nós não traímos, eu nunca traí minha esposa, eu cumpro a lei. Jesus fala: em verdade vos digo, se só de você pensar de maneira impura você já adulterou. Ah, Jesus, eu nunca matei ninguém. Em verdade vos digo que só de você, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Sabe, o homem, ele pensa que ele cumpre a lei do Senhor, mas é impossível cumprir a lei do Senhor. Ou vamos dizer que você cumpre os 600, quase 600, são 613. Vamos dizer que você cumpre quase toda ela, mas a Bíblia fala lá em Tiago que se você descumpre um único só item da lei, você é réu de toda ela. É impossível cumprir a lei. Mas tem pessoas que acreditam, tem pessoas que ainda se relacionam baseado nisso. Ora, para quem cumpre as coisas, ele não precisa de fé, ele só precisa esperar o seu pagamento. Mas aqui fala que a herança, irmãos, a herança que nós queremos desfrutar, ela não é alcançada dessa forma. Glória a Deus por isso, que não é alcançada dessa forma, porque, irmãos, eu ia cansar demais, eu não ia dar conta, eu jamais iria alcançar dessa forma. Sabe, eu estou te contando aqui por que os crentes não desfrutam da herança. Porque a imensa maioria acha que vão desfrutar alguma coisa de Deus dessa forma aqui. Você acha que eu estou exagerando? Se eu perguntar para um religioso e falar assim: por que você acha que os crentes não desfrutam da herança? Ah, pastor, é por causa do pecado. Há muito pecado no meio da igreja. O que é o pecado? É não cumprir a lei. Não é assim? Ah, pastor, eu estou com um problema, minha empresa faliu, não sei o quê. Confessa o pecado, meu irmão. Onde que você pecou? Mas pastor, não, você tem que confessar o seu pecado. E aí faz aquela regressão e começa a buscar na vida do cara. Não, já sei, foi o seu avô que pecou. O miserável pecou, eu que tenho que sofrer. Mas já viu, tem pessoas que estão o tempo inteiro buscando isso. Apareceram os discípulos com Jesus Cristo, chegaram com um menino lá que era cego de nascença. E aí, Jesus, quem é que pecou? Foi ele no ventre. Olha a ideia dos caras, meu, era muito difícil lidar com esses homens. Ele pecou no ventre da mãe. Já imagina o cara ter pecado no ventre da mãe? Deu um chute na barriga, a mulher, vai nascer cego, seu miserável. Ou foi os pais dele que pecaram? A ideia, sabe, quem vive na lei está sempre procurando culpado. Está sempre procurando uma explicação. Mas Jesus é nobre, irmãos. Ele não entrou nem na discussão. Fala, não importa quem pecou. O que importa é que para que se manifeste a glória de Deus, ele vai ser curado agora. Quem vive na graça não está procurando, não precisa buscar as coisas dos antepassados. A vida cristã é olhar para frente, não para trás. Não é ficar buscando explicação para o que aconteceu, mas é crer naquilo que vai acontecer na sua vida.
Então, quem vive na lei, quem vive debaixo desse padrão de comportamento, ele não precisa de fé. Mas deixa eu falar, só pode herdar quem vive na fé. Sabe, aquele que não trabalhou, mas foi lá, porque crê que o seu patrão é aquele que justifica o ímpio. Sabe, nós somos justificados pela fé. Entenda isso. Você não é justificado pelo que você faz. Está justificado, eu acho que está um português rebuscado. Deixa eu falar português rasgado aqui. Você é um justo, não pelo que você faz, mas você é justo pela sua fé na obra de Cristo Jesus. Você entendeu? Sabe, no céu só vai entrar justo. Isso é um problema sério. Então, se você acha que para entrar no céu depende do que você faz, não, você é justificado, porque você creu em Jesus Cristo. Mas pastor, eu estou cometendo pecado, estou vendo, eu não sou justo. Eu pergunto para você, o ímpio, quando faz uma caridade, quando faz uma boa ação, ele se torna justo por isso? Não. Então, da mesma forma, nós quando fazemos algo errado, nós deixamos de ser justos por isso? Não. A Bíblia fala que a justiça é um dom, irmãos. Da mesma forma que a salvação ela é um presente, nós recebemos o dom. Então eu vou terminar aqui com esse verso de Romanos 5, onde fala, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Aqui está falando, irmãos, de Adão. O pecado entrou no mundo pela transgressão de Adão. E todos aqueles que foram gerados depois, já nasceram com pecado. Davi fala isso, em pecado fui concebido. A nossa carne, como eu falei, é uma carne corruptível, que foi afetada pelo pecado. Então, pela transgressão de um homem, sabe, você não é pecador pelo que você faz. Sabia disso? Você não é pecador pelo seu pecado que você comete. Então, já começa por aí. Ainda que você não tenha cometido pecado algum, se isso fosse possível, você já é pecador. Se você plantar uma semente de laranja, começa a nascer aquela arvrinha, né, a laranjeira, ela não precisa dar o primeiro fruto para ela ser uma laranjeira. Ela já é, só não deu fruto, mas ela já é uma laranjeira. Sabe, nós somos pecadores, ainda que nós não tivéssemos pecado nenhum, manifestado nada, a nossa natureza já é pecado. Então, se pela transgressão de um só, de Adão, a morte reinou por meio dele, mas espera aí, aí é Deus, foi complicado, né? Eu nem pequei, eu já sou pecador. Eu nem estava lá naquele dia que ele comeu do fruto daquela árvore. Eu já sou pecador, mas isso não é justo, Deus. Mas Deus fala que se por causa do pecado de um homem, a morte entrou, mas por causa da justiça de um homem, todos nós fomos feitos justos também. Diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você entendeu? Você é pecador não pelo que você faz ou pelo que você fez, mas por causa de Adão. Mas o dia que você aceitou Jesus, você se tornou justo. Mas também não é pelo que você faz. Você se tornou justo pelo que Jesus Cristo fez. Amém? Essa é a base da nossa fé, irmãos. E a Bíblia fala que aqueles que vão receber a herança são aqueles que vivem pela fé e não aqueles que vivem pela lei. Aqueles que buscam a herança baseados na justiça que Cristo nos deu. Sabe, para terminar, eu quero contar uma história. Eu falei aqui no início, na introdução, a respeito do tabernáculo de Deus, que Deus tinha no Velho Testamento, e que o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, para poder fazer expiação pelos pecados. Sabe, esse evento, e existe até hoje na comunidade judaica, chamado Dia do Yom Kippur.
A rebeldia onde o sacerdote ele oferece um cordeiro para que os pecados do povo sejam perdoados por um ano. Depois daquele sacrifício, por um ano, as pessoas tinham os seus pecados perdoados. Você vê que é melhor do que muita doutrina hoje, né? Que fala que Deus perdoou o seu pecado, mas você foi ali na esquina, xingou alguém, você não está mais perdoado, você tem que pedir perdão de novo, né? Pelo menos eles acreditavam que por um ano você estava perdoado. Ora, o sangue de Jesus vale muito mais do que o sangue de uma ovelha. A Bíblia fala que Jesus tirou de uma vez por toda a nossa culpa do pecado. Mas cada família de Israel levava diante do sacerdote uma ovelha. Claro que essa ovelha já apontava para Cristo. E aquela família impunha as mãos sobre aquela ovelha. E, de alguma forma, os pecados daquela família passavam para aquele cordeiro. E o sacerdote ia lá, matava aquele cordeiro. E os pecados daquela família estavam limpos por um ano. Agora, interessante que o sacerdote, ele não avaliava a família que levava o cordeiro. Ele não avaliava os pecados daquela família. O sacerdote só avaliava uma coisa: o cordeiro. Se o cordeiro era puro, se o cordeiro não tinha defeito, se o cordeiro podia receber os pecados e ser morto para perdoar os pecados daquela família. A família não era avaliada. Sabe, como eu falei aqui, Jesus Cristo é o nosso cordeiro. Sabe, Deus não avalia você, Deus avalia o cordeiro. E sabe de uma coisa? O cordeiro foi aceito diante de Deus. O nosso cordeiro foi aceito. Sabe, Deus não avalia você, Deus só avalia o cordeiro. E o cordeiro foi aceito. O cordeiro foi aceito. Sabe, nós temos paz com Deus, a Bíblia fala, porque nós hoje fomos justificados pelo sacrifício do cordeiro. Pelo cordeiro. Sabe, irmãos, é preciso uma grande fé para viver nesse padrão aqui. Mas esse é o padrão que Deus quer que nós vivamos. Porque nós somos aqueles da fé. Aquele que crê no Deus que justifica o ímpio. Sabe, aquele que mesmo tendo uma vida errada, mesmo tendo ainda uma vida que não é agradável, cheio de problemas, cheio dos nossos defeitos, mas aquele que vai lá e estende a mão para aquele patrão, confiado na bondade desse patrão, e fala: Senhor, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é bom e eu preciso, por isso eu tenho fé de vir aqui pedir para que o Senhor me dê o meu pagamento. Você tem fé para isso? Essa é a fé que desfruta da herança. Sabe, eu estou falando para você hoje, qual que é a chave? Porque a Bíblia diz que aqueles que vivem no merecimento, esses não podem herdar, mas somente aqueles que vivem pela fé podem herdar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé.